Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Planeje-se Comigo do mês de outubro. E o tema desse mês vai ser limão siciliano. Eu não tinha limão siciliano para decorar, então eu coloquei laranjas. Por que não? Tá parecido. Vocês vão concordar comigo. E é isso aí. Na verdade, eu tinha um plano completamente diferente para o tema desse mês de outubro, só que não deu certo a ideia que eu tinha, então eu vou ter que deixar para depois. Então, se você quiser saber qual é a ideia, você vai ter que esperar um pouco. Depois de ficar nessa dúvida de e agora, não deu certo, qual tema eu posso escolher para esse mês? E esse mês eu também não queria fazer nada que tomasse muito tempo, que eu tivesse que perder muito tempo fazendo algum desenho ou alguma coisa do tipo. Então eu fui para onde? Para o Pinterest. E lá fiquei fuçando, né? Olhando, procurando inspirações. Coloquei escrito, né? Temas de bullet journal. E aí aparece um monte de coisa. Com isso eu fui pesquisando. E aí eu comecei a ver algumas referências muito interessantes com o limão siciliano. E como a gente tá na primavera, eu acho que eu quis manter essa temática mais fresh, mais colorida, entre aspas. Mas eu fui, né, olhando e gostei de algumas referências. Depois fui olhando referências de capa, de como eu poderia usar esses desenhos de forma diferente. Eu vou ser sincera que eu nunca tinha desenhado um limão siciliano. Então, nenhuma laranja. Então, eu não sabia muito bem como eu ia fazer. Eu peguei referências diferentes de imagens de limão siciliano, de outras pessoas, como elas desenharam, e eram desenhos completamente diferentes. Então, eu fui vendo qual seria o mais simples de fazer, o menos trabalhoso e que também me traria a estética que eu queria. Com isso, eu fui testando. Tanto que inicialmente eu só desenhei os limões, coloquei 2 inteiros, uma banda, outra assim, né, diferente. E aí fui pintando. Eu decidi que eu não queria delimitar o desenho por dentro. Só que aí quando eu vi assim, tão simples, aí eu disse, não, tá faltando alguma coisa. Então eu decidi usar uma das referências que trazia assim alguns rabisquinhos delimitando algumas partes, não todo o miolo, e eu achei muito mais bonito, muito mais interessante. E foi isso que eu fiz. E no limão inteiro eu coloquei só alguns pontinhos para remeter aqueles poros. As folhas eu quis fazer o mais simples possível para ter o mínimo de trabalho, já que eu ia ter que pintar os limões. E desenhar não foi difícil, né? Porque estamos falando de meias luas e uma lua inteira. Então não foi tão difícil. Mas na hora de pintar, como eu deixei pra fazer tudo assim na hora, então me deu aquela apreensão, porque vocês sabem que geralmente eu deixo tudo pronto. Mas desde o mês passado eu tô me superando. Parabéns para nós! E foi assim que saiu a capa do mês de outubro. E aí, vocês gostaram? Comenta aqui embaixo se gostou desse tema. E me indica outros temas para os próximos meses. Porque aí, ao invés de eu ir para o Pinterest para saber que tema, eu já leio os comentários e já pego as ideias que vocês colocarem aqui. Para o meu calendário mensal, vocês já sabem, eu encontrei esse modelo que é pequenininho e que super funciona. Eu consigo colocar meus compromissos e não ter que ocupar toda uma página. E eu gosto de ter metas mensais para eu poder voltar, né, revisitar, dar uma olhada quais eram os meus objetivos no início do mês para este mês.
Então eu coloquei lá o meu espacinho de metas, o meu calendáriozinho e também deixei ali uma decoração, né? Pra ficar bonito, pra ficar preenchido. Só que eu tava achando que ia ficar muito simples, só o limãozinho e as folhas. Então eu decidi pintar também a parte ali onde fica os dias da semana, para dar uma leve preenchida. E eu acho que fica mais composto quando eu abro as duas páginas, porque tem o desenho de um lado, de uma página, tem o desenho do outro, que é da parte de hábitos, e eles se complementam. O controle de hábitos eu decidi mudar, vocês acreditam? Pois é, o de bolinha tava super funcionando, era muito prático de fazer e vocês sabem que eu tava gostando bastante, mas eu tava o quê? Enjoada. Eu sou uma pessoa que enjoa das coisas, então eu quis fazer algo que fosse simples, mas que, né, fosse bonito, esteticamente bonito. E revisitei alguns dos meus controles de hábitos dos meses anteriores, já que estamos no mês 10, né? Tem bastante coisa para eu revisitar. Então, nessa de que eu fui revisitar, eu encontrei esse modelo que eu usei em um dos meses, que eu não me lembro agora. Eu vou deixar aí para vocês qual foi o mês. E eu olhando esteticamente, a estética me agradou muito. Eu disse, por que eu não usei de novo? É muito fácil de fazer, vocês veem, é basicamente um gráfico. E pra galera de exatas aí, é um gráfico, gente. Alegrem os seus corações, alegrando os corações da galera de exatas. Então, eu decidi fazer isso. Gostei, ficou muito bonito. Eu coloquei, ao invés dos nomes, né, dos hábitos, no gráfico, eu usei uma legenda toda colorida pra gente, né, remeter essa temática mais fresh, mais primavera. E no controle de leitura bíblica, eu investi em colocar um controle triplo, porque eu tô com umas pendências na minha leitura e analisando eu percebi que talvez do modo que eu estava fazendo não fosse funcionar para eu chegar à minha meta no final do ano. Então eu decidi investir num controle triplo e vamos ver, né, o que eu vou dizer no próximo Planeje-se Comigo no mês que vem. Eu digo se funcionou ou não, ou até nos vlogs aí, para quem acompanha os vlogs, eu digo se tá funcionando. Me conta aqui embaixo nos comentários, você já fez o seu planejamento mensal? Você já tá aí, né, encaminhado no mês de outubro? Eu vou ser sincera que eu tô fazendo o meu planejamento mensal na sexta-feira da primeira semana de outubro, então eu fiquei uma semana sem usar o Bullet Journal, mas nesses dias eu tava postando aí na lista de to do, que também é muito útil, viu? Muito útil. E eu voltei, gente, eu voltei para o Study Tracker. Por quê? Porque esse mês de outubro é uma das metas lá do projeto 90 Dias de Foco e Autocuidado. Estudar mais, estudar pelo menos 4 dias por semana. Então, para isso, eu quero manter o controle de quanto tempo de estudo eu tenho feito durante esses dias e ver, assim, como eu tenho rendido. Porque às vezes a gente tira
quantidade, mas não é pela quantidade, é a qualidade. Então eu quero ver, eu estudei 30 minutos num dia e foi super qualitativo, funcionou super bem. Estudei 3 horas em outro e não deu tão certo. Então assim eu consigo ter uma noção, sabe, do que tá funcionando pra mim, fazer essa autoanálise para que as coisas sejam mais funcionais. O objetivo é que as coisas sejam funcionais. Então, eu não estou fazendo o controle de estudos simplesmente por fazer, mas para controlar quantos dias eu tenho estudado, para cumprir o meu objetivo e também quanto tempo eu tenho estudado e qual das opções eu tenho um rendimento melhor. Fica aí a dica para você que estuda bastante e que não está sabendo se conhecer. Faz esse teste, faz essa autoanálise para você ver o que realmente funciona. Porque não adianta estudar 5 horas sem um bom rendimento, quando você poderia estudar 1 hora e ter um rendimento muito melhor. E o planejamento semanal eu decidi manter do mesmo jeito, porque em time que está ganhando não se mexe. E esse modo tem funcionado muito bem para mim. Ele tem um tamanho que supre a minha necessidade. E eu optei por não encher de desenhos. Coloquei só algumas folhinhas para dar uma decorada. Mas eu não gosto de deixar essa parte do planejamento semanal muito cheia, muito decorada, porque isso acaba deixando um pouco poluído visualmente. E acaba fazendo parecer que eu tenho mais coisas para fazer do que eu realmente tenho. Então é isso, esse é o meu Planeje-se Comigo do mês de outubro. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esquece de curtir. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!